Oi, amores! Então, vamos continuar nossa aula? Agora nós vamos ter aula de história. Olha só, nós vamos então dar continuidade às aulas que nós já tivemos, tá bom? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o tema cana-de-açúcar, né? Sobre a usina da cana-de-açúcar, tá bom? Nós vimos nas aulas anteriores que os holandeses, eles eram grandes investidores nessa questão da cana-de-açúcar, né? Ele era, na verdade, o maior investidor, porque quando os holandeses vieram para o Brasil, eles foram ali pelo lado do Nordeste, né? Onde funcionava a maior parte das usinas, né? Dos engenhos de cana-de-açúcar. Antigamente nós chamávamos de engenho, né? Hoje não funciona mais nesses engenhos manuais como funcionavam antigamente. Hoje são usinas, né? São máquinas grandes, né? Que trabalham a todo vapor aí para moer toda essa cana, né? E fazer toda aquela garapa lá, né? Aquele caldo de cana para poder então chegar a um determinado ponto e se transformar em açúcar, como é o que nós conhecemos aqui, tá bom? Então nós percebemos que os holandeses, eles eram grandes investidores, mas quando eles foram expulsos pelos portugueses, sabe o que aconteceu? O Brasil ficou então desfalcado em relação a um investimento, né, para ser trabalhado, para ser comercializado então a cana de açúcar. Aí quando os holandeses foram embora, porque eles foram expulsos pelos portugueses, como eu disse, o Brasil ficou meio assim desfalcado nessa questão do comércio, nessa questão do investimento. Eles foram investir lá em Antilhas, lá na América Central, fica bem distante aqui do Brasil. Depois vocês dão uma olhada no mapa aí para vocês verem direitinho a localização de Antilhas, tá bom? E a distância que fica do Brasil. Então eles foram para lá. E aí o comércio de cana-de-açúcar no Brasil ficou um pouco assim desafiador, né? Porque agora o Brasil tinha um grande concorrente. Esse concorrente tinha dinheiro para investir, então, nesse comércio de cana-de-açúcar. Mas o Brasil não desistiu da produção da cana-de-açúcar, ele continuou produzindo, tá certo? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre essa cana-de-açúcar, tá? Só gostaria de lembrar, porque vocês já aprenderam isso, que hoje esse engenho não funciona como funcionava antigamente, tá bom? Hoje nós temos grandes máquinas de usina, né, como eu disse, para fazer com que isso realmente funcione, tá bom? Funcione. E nós temos aí pelo menos 6 passos que tem que ser feitos para que a cana-de-açúcar se transforme nesse açúcar que nós conhecemos, tá bom? Pelo menos nós temos aí 3 tipos de açúcar, né? Tem o açúcar mascavo, que é a primeira linha do açúcar, né, o que é menos refinado. Depois nós temos o açúcar demerara e depois nós temos o açúcar branco, né, que nós chamamos do açúcar mais refinado. Então nós temos 3 níveis de açúcar aí. O mascavo, o demerara, né, que fica entre o mascavo e o refinado, que é o branco, e nós temos então o açúcar refinado, tá? Que é o mais branquinho, que geralmente é o que a maioria da população utiliza, até mesmo pelo custo que ele tem, tá certo? Então observe lá na página 117, todo mundo está com o seu livro em mãos aí, que aqui é apresentada as 6 etapas de todo o processo de usina, né? Desse processo de usina que essa indústria faz para que o açúcar chegue aos nossos lares desse jeito que nós conhecemos aí, tá bom? Então tem 6 passos aí. E aí a primeira tarefa que nós vemos aí, o primeiro passo é a colheita. Claro, depois do plantio, né? Tem o plantio, primeiramente, e depois nós temos aí a colheita, tá certo? Em alguns lugares ainda do Brasil, nós observamos que essa colheita ainda é feita de modo braçal, ainda existem muitos trabalhadores, né, trabalhando aí nessa retirada, né, nessa colheita da cana-de-açúcar. É um trabalho, assim, bastante cansativo, porque fica no sol, né, enfim. Mas a maioria hoje dos plantadores de cana-de-açúcar já tem as máquinas para recolherem essa cana, tá certo? Aí desse campo, né, de plantio de cana-de-açúcar, tá certo? Então existem mais máquinas hoje trabalhando do que antigamente. Mas ainda existe alguns lugares, como a tia Lica falou, que ainda é o serviço braçal de retirada de corte de cana ali com facão, né? Com a foice ali retirando essa cana, tá bom?
Então, como eu disse, o primeiro processo é a colheita. Depois que faz essa colheita, ela passa pelo segundo processo, que é um processo de lavagem. Tem que lavar a cana bem lavadinha, deixar ela bem limpinha, para então depois ir para o terceiro processo, né? Para essa cana ir limpinha ali, não pode ir nenhuma sujeirinha, tá bom? E aí depois, no terceiro processo, acontece então a moagem, né? Onde a cana será moída, né? Espremida ali para sair aquele caldinho. Eu não sei quantos aqui já foram à feira e tomaram caldo de cana, mas na feira ele sempre tem aquele engenhozinho, né? E aí a cana passa por ali, ela é toda moída, ela é triturada e sai aquele caldinho de cana bem na hora, né? Com um gelinho tomado na hora. Mas é docinho, uma delícia. Se você não experimentou, passa lá e experimenta, tá bom? E depois desse processo aí, né, que de moagem, que sai ali o caldinho, ela passa por um processo que é chamado de decantação, que ela fica ali quietinha, né, o suquinho fica ali quietinho, onde vai descer todo e qualquer tipo de impureza que possa ter para acontecer então um outro processo que é chamado de purificação. Aí depois desse processo é que eles vão pegar esse bagaço, que é o quarto processo, né? Eles vão pegar esse bagaço, onde eles vão transformar esse bagaço da cana-de-açúcar em energia, tá certo? Eles vão transformar esse bagaço da cana-de-açúcar em energia. Inclusive, essa energia ela é utilizada em outras indústrias para fazer com que máquinas também funcionem, né? Que seja aí energia para funcionar outras máquinas, tá bom? E depois desse processo, então, que é retirado o bagaço, né, e feito como fonte de energia, ela passa, então, pelo outro processo, que é o quinto processo, que é o onde ela vai ser cozida, né, onde esse caldo, esse suco que ficou quietinho ali, né, no terceiro processo, ela vai passar por um processo de evaporação e cozimento. E aí vai ser em temperatura altíssima, né, muito, muito, muito quente, para cozinhar e poder evaporar todo o líquido que puder e ficar então ali só o açúcar, tá certo, pessoal? Depois desse processo, o açúcar vai ficando ali meio cristalizado, vai ficando as pedrinhas de açúcar ali, né? E depois desse processo, ela vai passando por mais processo de purificação, né? Por mais processo de refinamento, então até chegar a esse açúcar aí que nós conhecemos na nossa mesa branquinha, tá bom? E aí lá na página 118 nós temos as questões aí para serem respondidas com referência a esse texto sobre a usina da cana-de-açúcar, tá certo? E a primeira pergunta diz: em que local atualmente são feitos os processos de beneficiamento da cana-de-açúcar? Ora, o próprio texto, né, o próprio tema do texto já responde essa pergunta. Então é uma pergunta muito, muito fácil. É aquilo que a Tia Lica sempre fala, é mamão com açúcar, né? Olha aí, já, com o próprio açúcar que foi fabricado aqui. É fácil demais, gente. Vamos lá, segunda questão. Uma usina pode produzir biocombustível, etanol e açúcar? Isso está certo ou isso está errado? É correto ou é incorreto? Você vai voltar lá no texto e vai ler sobre isso. A Tia Lica já deu até umas dicas aqui falando no texto, tá bom? Eu não poderia falar tudo porque senão ia dar resposta, né? Então você volta lá no texto e dá uma lidazinha novamente, especialmente lá naquela partezinha final que fala sobre isso, tá bom? E aí nós temos mais uma pergunta aqui embaixo que você também vai responder, que é uma pergunta de cunho até pessoal, tá bom? E lá na página 119 continua, que é a última página, mas continua o registro de aprendizagem aí, e você vai enumerar em forma cronológica de acontecimentos, ou seja, do início até o fim, todo esse processo de acontecimento aqui, tá bom? Nessas duas questões. E na terceira questão, na letra A e na letra B, também tem perguntas aí de cunho interpretativo em relação ao que o texto fala. Então você vai ter que voltar também a outros textos, tá bom? Só fazer uma leitura e você já consegue responder essa atividade. Se você lembrar do que foi explicado, você nem precisará voltar ao texto. Mas aí às vezes a nossa memória está um pouquinho falha, então a gente volta ao texto e consegue então responder as questões. Tá certo, queridos? E aí eu espero que todo mundo tenha entendido e que também faça atividade com esmero, com capricho, bem arrumadinha, bem bonitinha. Se não entendeu, é só ler novamente. E qualquer dúvida é só fazer o quê? Chamar a Tia Lica aqui no WhatsApp. Tá bom, meus amores? Um cheiro de novo no fundo do coração e até mais!